Existe um erro invisível que mantém milhões de pessoas presas em dívidas. E a parte mais chocante é que a maioria nem percebe que está cometendo esse erro todos os dias. Se você sente que trabalha, se esforça, tenta se organizar, mas o dinheiro simplesmente não fica. Respire fundo agora, porque o que você vai entender hoje pode mudar completamente a forma como você enxerga suas finanças e a sua própria realidade. A verdade é simples, porém profunda. As suas dívidas não começam no seu bolso. Elas começam na sua mente. Antes que qualquer número apareça na sua conta, antes que qualquer boleto vença, existe um padrão invisível operando dentro de você, um padrão de pensamento. Um padrão emocional, um padrão vibracional. Durante anos, fomos ensinados a olhar apenas para o mundo externo. Cortar gastos, fazer planilhas, trabalhar mais horas. E sim, tudo isso pode ajudar em algum nível. Mas existe uma razão pela qual muitas pessoas fazem tudo isso e, ainda assim, continuam endividadas. Porque estão tentando resolver um efeito sem tocar na causa. Pense comigo por um instante. Você já conheceu alguém que ganha bem, mas vive sem dinheiro? E também já viu pessoas que não começaram com quase nada e, ainda assim, prosperaram de forma impressionante. A diferença raramente está apenas no quanto elas ganham. A diferença está no que elas acreditam, no que sentem e na imagem que carregam dentro de si. Segundo os ensinamentos de Bob Proctor, nós não atraímos aquilo que queremos. Nós atraímos aquilo que somos em nível vibracional. Isso significa que se dentro de você existe medo constante de faltar dinheiro, sensação de escassez ou a crença profunda de que dinheiro é difícil, o seu comportamento e as suas decisões financeiras passam a refletir exatamente essa programação. E aqui está o erro invisível. A maioria das pessoas tenta mudar os resultados sem mudar a programação interna. É como tentar colher frutas diferentes plantando sempre a mesma semente. Talvez você nunca tenha parado para observar isso, mas pessoas endividadas costumam compartilhar padrões mentais muito parecidos. Existe preocupação constante, foco no que está faltando, ansiedade quando o assunto é dinheiro e, muitas vezes, uma identidade silenciosa de luta financeira. Com o tempo, essa identidade se torna automática. O seu subconsciente não discute com você. Ele executa. Se lá no fundo você acredita que dinheiro vai embora rápido, que é difícil prosperar ou que você sempre dá um jeito de se enrolar financeiramente, o seu comportamento diário começa de forma quase imperceptível a confirmar isso. Você pode até dizer conscientemente, eu quero sair das dívidas. Mas, se a sua programação interna ainda está alinhada com escassez, preocupação e medo, existe um conflito. E quando há conflito entre o consciente e o subconsciente quase sempre vence. Agora, preste muita atenção nesta parte, porque ela é decisiva. Dívida não é apenas um número negativo. Dívida é, muitas vezes, um sintoma de desordem vibracional em relação ao dinheiro. Quando uma pessoa vive em estado constante de pressão financeira, o corpo entra em modo de sobrevivência. Nesse estado, as decisões tendem a ser mais impulsivas, mais emocionais e menos estratégicas. Compras por alívio emocional, procrastinação para olhar as contas, dificuldade de planejamento. Tudo isso não é falta de inteligência, é condicionamento. E é exatamente por isso que tanta gente inteligente continua presa em ciclos financeiros repetitivos. Mas a boa notícia é poderosa. Se o padrão foi aprendido, ele também pode ser reprogramado. A mudança começa quando você para de se ver como alguém que luta contra dívidas e começa a construir, intencionalmente, a identidade de alguém que administra. Multiplica e mantém dinheiro com tranquilidade. Feche os olhos por alguns segundos. Se puder, imagine como seria a sua vida sem o peso constante das dívidas. Imagine abrir o aplicativo do banco sem aquele aperto no peito. Imagine pagar contas com sensação de controle, não de desespero. Imagine o dinheiro entrando e permanecendo. Percebe a diferença emocional?
Essa emoção não é um detalhe, ela é parte do processo. De acordo com a lei da atração, aquilo que você sente de forma consistente se transforma em um sinal energético que influencia suas percepções, suas decisões e suas oportunidades. Não se trata de mágica instantânea. Trata-se de alinhamento interno que muda comportamento, foco e ação ao longo do tempo. Quando você muda a forma como pensa e sente sobre o dinheiro, 3 coisas começam a acontecer quase sempre. Primeiro, sua atenção muda. Você passa a perceber oportunidades que antes ignorava. Segundo, seu comportamento financeiro muda. Você começa a tomar decisões mais coerentes com prosperidade. Terceiro, sua tolerância a padrões negativos diminui. Aquilo que antes parecia normal, como gastar por impulso ou evitar olhar as finanças, começa a incomodar. Esse é o início real da virada. Mas existe um passo que poucas pessoas fazem, e ele é fundamental: a reprogramação deliberada do subconsciente. Se você quer começar hoje, existe um exercício simples e extremamente poderoso. Todos os dias, durante os próximos 21 dias, reserve alguns minutos em um momento de calma. Pode ser antes de dormir, pode ser ao acordar. Respire fundo e repita mentalmente: com presença emocional, eu administro meu dinheiro com sabedoria. O dinheiro circula e permanece em minha vida. Estou em alinhamento com a prosperidade. Sinta, visualize. Permita que seu corpo registre a sensação de alívio e controle financeiro. No início, pode parecer estranho. Isso é normal. Você estará literalmente criando novos caminhos mentais. Enquanto faz isso, combine com pequenas ações práticas no mundo físico. Olhe suas contas com mais consciência. Evite decisões impulsivas. Celebre qualquer pequeno progresso financeiro. O mundo interno e o externo precisam caminhar juntos. Lembre-se, não é sobre ignorar a realidade atual. É sobre parar de reforçar emocionalmente a realidade que você não quer mais repetir. Existe um momento em que a virada começa silenciosa. Primeiro muda o pensamento. Depois muda a sensação, depois muda o comportamento. E quando você menos espera, os resultados começam a refletir essa nova versão sua. Se este vídeo fez sentido para você, escreva nos comentários: eu escolho romper o ciclo. Esse pequeno ato de decisão consciente já começa a fortalecer a nova identidade que você está construindo. E se você quer aprofundar ainda mais essa reprogramação mental para a prosperidade, continue ouvindo este tipo de conteúdo com frequência. A repetição é a linguagem do subconsciente. E quanto mais você se expõe a ideias que fortalecem a sua nova identidade financeira, mais natural essa mudança começa a se tornar dentro de você. Se em algum momento você sentir que precisa reforçar essa mensagem, volte e assista este vídeo novamente, com calma e presença. Cada vez que você revisita um conteúdo com intenção, sua mente capta nuances novas, sua emoção se aprofunda e a programação interna se fortalece ainda mais. Permita que este vídeo seja um ponto de apoio no seu processo. Não como algo que você vê uma única vez, mas como uma ferramenta que você pode revisitar sempre que quiser se realinhar. O erro invisível não precisa mais controlar a sua vida financeira. A partir de agora, você começa a ver, começa a sentir e começa a agir a partir de um novo nível de consciência. E é exatamente desse novo lugar que a verdadeira mudança começa a acontecer.